Há 2000 anos, os romanos construíram o império mais rico da Terra e depois o destruíram com os mesmos erros financeiros que cometemos hoje, porque eles entendiam algo que esquecemos. O dinheiro nunca é neutro, é uma arma, uma promessa e uma mentira ao mesmo tempo. Roma ascendeu e caiu obedecendo a regras não escritas sobre como a riqueza, a dívida e o poder realmente funcionavam. Lições aprendidas não em escolas, mas em guerras, crises e colapsos. E essas regras ainda sussurram pelo mundo moderno até hoje. No auge, no século II d.C., o Império Romano se estendia do Atlântico ao Eufrates, governando mais de 60 milhões de pessoas sob uma única lei, um único idioma e uma única moeda. Sua economia pulsava com vida, com grãos vindo do Egito, vidro da Síria e seda da China. Os portos rugiam com comércio, os fóruns brilhavam de ouro e os cidadãos confiavam nas moedas com o rosto do imperador, acreditando que seriam eternas, pois o denário era tão confiável quanto o dólar de hoje, até deixar de ser. No começo, o dinheiro romano era real, feito de prata e ouro com peso e valor. Quando um romano comprava pão, pagava com metal extraído e cunhado pelo Estado, um valor tangível, o trabalho transformado em moeda. Mas, conforme Roma se expandia, esse mesmo dinheiro tornou-se uma arma, e depois uma maldição, pois a riqueza já não vinha da produtividade, e sim da conquista. Novas terras traziam novos escravos, minas e impostos, e a guerra se pagava sozinha, até parar de se pagar. Quando a expansão cessou, começou a ilusão. Para sustentar suas promessas, o império passou a tomar empréstimos, aumentar impostos e manipular sua moeda, mascarando a decadência com truques contábeis. Imperadores e generais enriqueciam enquanto os cidadãos eram esmagados por dívidas, inflação e corrupção. Roma não desabou de repente, mas foi se desfazendo aos poucos, à medida que a confiança se dissolvia e seus pensadores mais sábios viram o fim se aproximando. Catão, o Velho, alertou que o luxo apodreceria a república por dentro. Cícero escreveu que a ganância destrói uma nação mais rápido que uma invasão. Sêneca dizia que a riqueza é a escrava do sábio e senhora do tolo. E Marco Aurélio lembrava que a fortuna nunca é liberdade, apenas tentação. A decadência moral de Roma era sua própria política econômica. O paradoxo era cruel. Quanto mais Roma crescia, mais faminta se tornava. O império virou uma máquina de consumo, tributando províncias para pagar exércitos, saqueando terras para cobrir dívidas e cunhando promessas que não podia cumprir. Cada moeda era uma mensagem mais poderosa que qualquer lei. O imperador governa, o sistema perdura, a história continua. Mas toda a história tem um fim, e as 5 regras do dinheiro que ergueram Roma também previram sua queda. Os romanos sabiam o que os economistas modernos fingem não saber. O dinheiro nunca é neutro, cada moeda era uma declaração de poder. A prova de que o império existia porque o imperador dizia que sim. Augusto, o primeiro imperador, compreendia a psicologia da moeda como ninguém. Após anos de guerra civil, reconstruiu Roma não com discursos, mas com prata, inundando o império com moedas que traziam seu rosto e a palavra pax, paz, para lembrar a todos quem havia restaurado a ordem. Nero, tentando apagar a lembrança do grande incêndio, cunhou imagens de abundância, templos reconstruídos, cornucópias transbordando, propaganda que se podia gastar. Trajano transformou as moedas em boletins de guerra, mostrando reis derrotados aos seus pés, e cada denário se tornou uma pequena promessa de prosperidade. Mas sob o brilho crescia a ilusão, porque as moedas já não representavam riqueza, e sim a fabricavam. O rosto do imperador não garantia valor, apenas obediência, e quem controlava a casa da moeda controlava a narrativa. 2000 anos depois, pouco mudou. In God We Trust substituiu Divino Augusto. Bancos centrais tomaram o lugar dos imperadores, mas o espetáculo continua. Quando líderes modernos imprimem dinheiro ou estampam seus próprios símbolos nele, não é nostalgia, é posse. Os romanos já sabiam. O dinheiro é propaganda disfarçada de prosperidade.
Roma também funcionava a crédito. Agricultores pegavam empréstimos para plantar, mercadores para navegar e generais para formar exércitos. A dívida não era uma falha, era o próprio sistema, mas trazia correntes. O inadimplente perdia propriedade, liberdade e até a família. A palavra latina obligatio significava tanto dívida quanto vínculo, e a obrigação era um tipo de cativeiro. A elite descobriu que emprestar era mais eficiente para controlar a população do que enviar exércitos. Mantenha as pessoas devendo, e elas continuarão obedecendo. No tempo de Júlio César, a República sufocava sob dívidas. Os juros dispararam, propriedades foram hipotecadas, famílias venderam seus filhos à servidão. César viu uma oportunidade e cancelou parte das dívidas, não por piedade, mas por estratégia, e ganhou o apoio popular. Depois dele, os imperadores usaram a dívida como os governantes modernos usam estímulos econômicos, para comprar lealdade, adiar o colapso e prolongar a ilusão por mais um ano. Roma não tinha um problema de dívida, tinha um problema de dependência. Hoje chamamos isso de expansão de crédito, em vez de usura, financiamento ao consumo em vez de servidão. Hipotecamos o futuro em busca de uma posse que nunca chega, e como os romanos, confundimos dívida com oportunidade. Os credores deles usavam togas, os nossos usam ternos. Roma começou com simplicidade e terminou com espetáculo. No início da República, riqueza significava terra e virtude. Cincinnato cultivava seu próprio campo e vestia lã grosseira. O luxo era vergonhoso e limitado por lei, mas a conquista corrompeu a modéstia. Generais vitoriosos saquearam a Grécia e o Egito, enchendo Roma de arte, joias e escravos. Os ricos ergueram vilas de mármore, deram banquetes intermináveis, assaram pavões por diversão e competiam em extravagância. Catão, o velho, chamava o luxo de doença que corrói os ossos da República. No século I, a frugalidade estava morta. A riqueza virou ostentação e a vaidade se espalhou pelas massas. Seda da China, especiarias da Índia, perfumes da Arábia. O ouro de Roma escorria para o Oriente mais rápido do que as conquistas podiam repor. O império sangrava, não pela guerra, mas pela indulgência. Sêneca dizia que a pobreza não é falta de dinheiro, mas de desejo. Mas ninguém ouvia. Quando o conforto vira cultura, a disciplina desaparece. A queda de Roma não começou com uma invasão, mas com o apetite. E quando o luxo vira identidade, o colapso deixa de ser possibilidade e se torna destino. Se a dívida era o vício de Roma, a inflação foi sua overdose. Durante séculos, o denário, pequeno, prateado, com o rosto do imperador, foi a moeda mais confiável do mundo. Pagava soldados, construía estradas, unia províncias. Mas quando as guerras deixaram de se pagar sozinhas, a conta não fechava. Exércitos exigiam soldos, burocratas salários e cidadãos pão. O império gastava mais do que produzia e os imperadores trapacearam. Nero reduziu o teor de prata em 10%, Caracalla foi além, e no tempo de Diocleciano, o denário quase não tinha mais prata. Os preços dispararam, comerciantes recusavam moedas, soldados exigiam ouro ou bens, e as economias sumiam. A inflação não apenas elevou preços, destruiu a confiança. Diocleciano tentou conter o caos congelando preços por decreto, mas o resultado foi pior. Escassez, mercado negro e medo. O Estado trocou a confiança pela força, o último estágio antes do colapso. Dizemos que somos mais sábios hoje, mas não somos. Não cortamos prata das moedas. Criamos dinheiro digital do nada. É o mesmo truque, acreditar que multiplicar símbolos cria riqueza. Nunca criou. Só dilui o sentido de tudo. No século IV, o sistema monetário de Roma estava morto. O denário não valia nada. Impostos eram cobrados em grãos, soldados pagos com comida ou terras, e o comércio encolheu até voltar à troca direta. O império não ficou sem dinheiro, ficou sem fé. O dinheiro é apenas uma história coletiva.
Esta moeda, esta nota, este número significam algo, até que deixam de significar. Quando essa crença se dissolve, o poder se dissolve junto. Os bárbaros não destruíram Roma, apenas ocuparam o vácuo deixado pela inflação. Civilizações raramente morrem por invasão, morrem por erosão. Não com espadas, mas com planilhas. Quando o povo perde a fé no sistema, para de defendê-lo. Os romanos acreditavam que o dinheiro testava o caráter. Catão dizia isso, Sêneca ensinava e Marco Aurélio vivia. Eles sabiam que quando uma civilização adora a riqueza, acaba escravizada por ela. Essa é a verdade que esquecemos. Criamos uma economia que confunde crédito com criação, consumo com cultura e especulação com progresso. Reverenciamos bilionários e tecnocratas como se fossem salvadores, não sintomas. Cada vez que chamamos isso de inovação, Roma ri de seu túmulo porque eles já fizeram esse experimento. Ergueram o maior império da história, corromperam sua moeda, afogaram-se em dívidas e chamaram isso de destino, e quando tudo ruiu, culparam todos menos a si mesmos. A história não se repete, apenas muda de figurino. Os romanos usavam togas, nós usamos ternos. O denário virou o dólar e a história continua igual. O dinheiro não é apenas moeda, é caráter. E quando uma sociedade esquece disso, o colapso deixa de ser uma questão de se e passa a ser uma questão de quando. Se isso te deu uma nova perspectiva, inscreva-se e continue assistindo, porque a história não sussurra, ela avisa.